Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, continuando com o assunto ainda de limites. E nessa aula aqui, pessoal, vamos estudar o limite fundamental exponencial, tá? Muito importante aí dentro do estudo dos limites, dentro da disciplina de cálculo aí dentro do seu curso de graduação. Beleza? Vamos fazer também alguns exercícios para fixar bem esse conteúdo e entender bem como ele funciona. Beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários e não deixe de se inscrever no canal, já que semanalmente tem aulas novas sendo postadas e assim você fica por dentro de todas as atualizações. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver então o limite fundamental exponencial, tá? Vamos ver o que é esse limite aqui. Pessoal, repare nessa proposição inicial da aula aqui que é bem importante. Olha o que diz aqui, ó. O limite dessa função aqui, ó, quando x ele tende a mais infinito ou a menos infinito, o resultado desse limite aqui, pessoal, é o número e. Pessoal, esse número e aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó, ele também é conhecido como número de Euler, tá? Ou Euler mesmo, sem problema algum, tá? E continua dizendo o seguinte, ó, no qual esse número de Euler aí é um número irracional, tá? Muito importante isso daqui. E seu valor aproximado é esse daqui, ó, pessoal, 2,718281 e por aí vai, tá? Pessoal, repare o seguinte, ó, esse limite nós temos uma função sendo representada por 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado ao expoente x, tá? Essa aí é a função desse limite exponencial. E nós temos ali o x tendendo a mais infinito ou a menos infinito. Quando o x for a mais infinito ou a menos infinito, nós temos aquela função ali, ó, cada vez mais se aproximando do número de Euler, aquele número e, que é representado aproximadamente pelo número 2,718281 e por aí vai, tá? Pessoal, esse número aí é um número irracional. Lembra que o número irracional é um número que não pode ser representado em forma de fração, inteiro dividido por um número inteiro. Beleza? Isso aí é um número irracional. Outra coisa, pessoal, ali na observação, tá? Essa demonstração desse limite dando o número de Euler ali, ela será omitida aqui. Isso porque nós necessitaríamos, pessoal, da ideia de séries infinitas. E o curso de séries infinitas, esse curso somente será visto lá na disciplina de cálculo 2. Beleza? Logo após a gente ver integrais, ou seja, terminar aqui o curso de cálculo 1. Beleza? Então, primeiramente, a gente só vai aceitar que esse limite aí, o resultado dele é aquele número de Euler. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos fazer alguns exercícios, tá? Muito importantes para que você entenda essa teoria que nós acabamos de ver. Beleza? Aqui no item A diz assim, ó, demonstre que o limite de 1 mais x, tudo isso daqui elevado ao expoente 1 sobre x, isso quando x tende a zero, esse limite aqui, ó, é exatamente o número de Euler também. Pessoal, para demonstrarmos isso daqui, primeiramente vamos fazer o limite aqui, ó, quando x tende a zero pelo lado direito. Beleza? Então, olha só. Lembra o seguinte, ó, no limite que nós acabamos de ver, nós tínhamos assim, ó, limite com o x tendendo tanto a mais quanto a menos infinito, beleza? Qual é a função mesmo? 1 mais 1 sobre o x e tudo isso aqui elevado ao expoente x. Tudo bem? Pessoal, repare na principal diferença entre esses dois limites aqui, ó. Aqui nós temos 1 mais e aqui nós temos o x diretamente, concorda comigo? Enquanto que nós acabamos de ver, era 1 mais e nós tínhamos aqui, ó, 1 sobre x. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente tem que procurar, ó, é esse valor aqui, ó, transformar 1 sobre a variável. Primeira coisa nós devemos procurar aqui. Como é que nós vamos fazer isso?
Pessoal, utilizando uma mudança de variável. Como assim, Ferreto? Olha só. No lugar daquele x ali, ó, tá? Desse daqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar 1 sobre uma nova variável. Por exemplo, uma variável t. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, preste atenção no que acontece. Nós temos que o x aqui, ó, ele tende a zero pelo lado direito. Primeiramente, nós estamos fazendo com zero pelo lado direito. Tudo bem? O que acontece com a variável t aqui? Pessoal, quando o x aqui se aproxima do zero pelo lado direito, isso significa que o t aqui, ó, ele tende a mais infinito. Concorda comigo? Então, o t ele tende a mais infinito. Só pensar assim, ó, coloca um número muito grande positivo aqui no denominador. Concorda comigo que o x aqui será cada vez mais próximo de zero pelo lado positivo? Concorda comigo? Então, quando o x tende a zero pela direita, certamente o t aqui ele tende a mais infinito. Beleza? Então, vamos reescrever aquele limite ali em cima utilizando essa mudança de variável. O que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter, então, que o limite, tudo bem? Nós vamos abrir o parênteses aqui, ó. Olha só, nós temos o 1 mais o x. Pessoal, o x nós estamos trocando por 1 sobre o t, beleza? Tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 1 sobre x. Pessoal, olha só, trocando o x por 1 sobre t, o que nós vamos ter lá em cima? Ó? Nós vamos ter o 1 dividido pelo x, que no caso é 1 dividido pelo t. Concorda comigo? Isso aqui, pessoal, tudo, agora trocando a variável, né? Com o t, nesse caso, ele tende a mais infinito. Beleza? Agora, repara o seguinte, ó, o que nós temos aqui é simplesmente, então, o limite, isso quando t ele tende a mais infinito, tá? Nós vamos ter a função aqui, ó, 1 mais 1 sobre o t, tudo isso daqui, pessoal, elevado a esse expoente. Pessoal, 1 dividido por 1 sobre t, a gente conserva o numerador 1 e multiplica pelo inverso do denominador. Ou seja, nós vamos ter aqui o expoente t. Beleza? Agora, pessoal, repara o seguinte. Esse limite aqui, ó, não é exatamente igual a esse limite aqui. Pessoal, esse limite aqui nós vimos que ele vale o número de Euler. Então, certamente, esse limite aqui também vale o e, ok? Pessoal, nesse primeiro momento aqui, nós calculamos o limite daquela função quando o x tende a zero pelo lado direito, beleza? Vamos fazer agora a mesma coisa, só calculando o limite dessa mesma função aí quando o x tende a zero pelo lado esquerdo. Por que isso? Porque quando nós tivermos o limite daquela função tendendo a zero e nós calcularmos os limites laterais e tem o mesmo valor, significa que o limite bilateral, ou seja, o limite quando o x tende a zero por qualquer um dos lados, aquele limite ali, ele vale e. É isso que nós queremos demonstrar. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, agora, o que nós vamos fazer aqui, ó, é calcular o limite da função quando o x tende a zero pelo lado esquerdo. Beleza? Inevitavelmente, pessoal, nós vamos calcular novamente, nós vamos fazer novamente aqui, ó, a mudança de variável. Ou seja, o x, também nós vamos fazer 1 sobre o t. Beleza? O que acontece? Ó? Quando o x ele tende a zero agora pelo lado esquerdo, nós vamos ter, então, que o t aqui, ó, ele tende a infinito negativo. Tudo bem? Então, nós vamos ter, pela mesma situação, tá? Nós vamos ter, então, que o limite, tudo bem? Agora, quando o t aqui, a variável t, tende a menos infinito, e a nossa função agora ficou 1 mais 1 sobre o t, e o expoente, tá, pessoal? Vamos cair diretamente aqui, ó. O expoente será t. Então, nós vimos que esse limite aqui, ó, ele também vale o número de Euler. Beleza? Então, pessoal, nós concluímos que o limite daquela função ali, quando o x tende a zero, o resultado também é um número de Euler. Beleza? Pessoal, repara o seguinte, ó, existe uma pequena diferença das duas funções que nós vimos antes. Ó. Essa função aí é 1 mais x elevado ao expoente 1 sobre x. Tá? Isso quando x tende a zero, beleza?
O resultado ali é o e. A função anterior, como nós temos ali, ó, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado ao expoente x, isso quando o x tende tanto a mais infinito quanto a menos infinito, o valor também é o número de Euler que está ali. Beleza? Pessoal, vamos agora ao segundo exercício para ficar mais clara ainda toda essa teoria que nós acabamos de ver. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos para o item B. Pessoal, olha o que nós temos aqui, ó. Calcule o limite. O x, nesse caso, tende a menos infinito dessa função aqui, ó. Pessoal, até lembra aquela função inicial que nós vimos, né? Só o que acontece, ó? Aquela função, vamos lembrar aqui, ó, o limite, tá? O x, vamos colocar aqui apenas com x tendendo a menos infinito, nós teríamos que ter algo mais ou menos assim, ó. 1 mais 1 sobre o x, tudo isso aqui elevado ao expoente x. Beleza? Agora, olha o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos 1 mais, tá? Como acontece aqui, só que aqui do lado direito nós temos 2 dividido por 3x. E nós queremos algo assim, ó, 1 sobre a variável. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algo assim, ó. No lugar da variável x aqui, ó, pensa o seguinte, se nós colocarmos uma variável t, por exemplo, assim, ó, uma variável t aqui, t aqui, t aqui, esse limite aqui, ó, teria o número de Euler como resultado. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Ó, vamos fazer uma mudança de variável. Ou seja, aqui ó, vamos fazer esse 2 dividido por 3x ser exatamente uma variável 1 sobre o t, que é o que a gente quer. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, ó, multiplicando cruzado, o que nós vamos ter é o seguinte, ó, nós vamos ter 3x vezes 1, ou seja, 3x, tá? Isso aqui é igual a 2 vezes o t, ou seja, 2t. Isolando o x aqui, ó, nós vamos ter que o x ele vale 2t dividido pelo 3. Nessa mudança de variável aqui, pessoal, repare o seguinte, nós temos que o x ele tende a menos infinito, tudo bem? O x aqui ó, ele tende a menos infinito. O que acontece com a variável t que nós fizemos a mudança de variável? Pessoal, quando o x ele tende a menos infinito, a variável t aqui ó, só pode tender a menos infinito também. Ok? Então, pessoal, esse limite é a mesma coisa que 1 mais 2 sobre 3x, nós trocamos pelo que mesmo? Nós trocamos por 1 sobre o t. Tudo bem? Nós vamos ter aqui ó, 1 sobre o t. Isso tudo, né, pessoal, quando o t aqui, ó, substituindo a variável, né, nós temos que o t agora ele tende a menos infinito. Então, o limite nessa nova variável t. Agora, olha o que acontece aqui. Ó. Nós temos o expoente representado por 4x sobre 5. Isso aqui é a mesma coisa ó, que 4 quintos, tudo bem? Que multiplica o x. Só que o x, pessoal, olha só, aqui está a mudança de variável. Ó. O x ele vale 2t sobre 3. Ficou meio estranho, né? Mas tudo bem. Ó. 2t dividido pelo 3. Ok? Então, esse limite aqui, vamos continuar aqui embaixo, é a mesma coisa que o seguinte. Ó. Vamos colocar aqui o t ó, tendendo a menos infinito. E nós vamos ter, então, o seguinte. Ó, 1 mais 1 sobre o t. Agora, o que nós temos aqui? Nós vamos ter 4 vezes 2 dá 8, ou seja, 8t dividido 5 vezes 3. Nós vamos ter o denominador aqui, 15. Agora, pessoal, vem comigo aqui ó, e vamos fazer um pouquinho de matemática básica aqui, tá? Olha só, então isso aqui é o limite, tá? Vamos reescrever aqui ó, o t, ele tendendo a menos o infinito. Tudo bem? Nós temos aqui a função ó, 1 mais 1 sobre o t. Agora, pessoal, olha o seguinte aqui. Ó. No expoente, nós temos o t ali. Ó. Esse expoente t aqui, ó, ele é expoente para todo esse parênteses aqui. Concorda comigo? Então, vamos colocar aqui o t, ok? Agora, repare o seguinte, sobrou aqui ó, o 8 sobre 15. Pessoal, o 8 sobre 15 também é expoente para todo esse parênteses aqui. Ó. Como é que a gente faz, então, ó, quando nós tivermos aqui a multiplicação dos expoentes?
nós podemos conservar aqui a multiplicação da seguinte maneira. Olha só, vamos colocar aqui um colchete por fora. Nós vamos ter aqui o expoente 8 sobre 15. Porque o t, que multiplica 8 sobre 15, nós caímos nesse expoente que está aqui, beleza? Agora, pessoal, vamos lembrar uma propriedade de limite. O limite, quando a variável x tende, por exemplo, a um certo valor a, de uma função f de x, e essa função f de x aqui está elevada a um expoente h, por exemplo, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o seguinte. Olha só, é como se nós colocássemos aqui o expoente h por fora de tudo, e nós teríamos no interior aqui o limite, então, da função f de x, isso quando x tende ao valor a, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar aquele expoente 8 sobre 15 ali, como sendo expoente para todo esse limite que está aqui, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos continuar aqui embaixo. Nós vamos ter, então, o limite, tudo bem? Daquela função ali, 1 mais 1 sobre o t, tudo isso daqui elevado ao expoente t, isso quando o t aqui ele tende a menos infinito, como nós temos ali, e tudo isso daí, pessoal, olha só, tudo isso daqui está elevado ao expoente 8 sobre 15, tal como essa propriedade que nós vimos anteriormente. Agora, repare o seguinte, esse limite aqui é o limite fundamental exponencial, ou limite de Euler, né? Nós temos que esse valor é o número de Euler. Então, tudo isso daqui tu pode ter certeza que é exatamente igual ao número de Euler elevado ao expoente 8 sobre o 15, ok? Quanta coisa, né, pessoal? Mas o importante aqui é que você perceba que esse limite aí se trata de um limite exponencial, beleza? E o importante para isso é que você perceba que aquela fração ali, 2 sobre 3x, nós temos que fazer uma mudança de variável para colocar naquele tipo ali, ou seja, 1 sobre a variável. E por isso nós colocamos ali 2 sobre 3x e igualamos a 1 sobre o t. Beleza? Então, essa mudança de variável foi fundamental para nós chegarmos no resultado ali, que no caso é o e elevado ao expoente 8 sobre 15. Beleza? Pessoal, agora vamos fazer a terceira e última questão, também muito importante, que envolve aí o limite fundamental exponencial. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce comigo aqui e vamos fazer agora esse exercício aqui. Calcule esse limite dessa função quando x tende a mais infinito. Beleza? Pessoal, primeiramente, vamos colocar aqui do lado o limite fundamental exponencial, tá? Ele diz o seguinte, que o limite, tá? Isso quando o x aqui, ele tende tanto a mais quanto a menos infinito. Qual é a função mesmo? 1 mais 1 sobre o x, tudo isso aqui elevado ao expoente x, o resultado desse limite aqui é o número de Euler. Beleza? O que acontece? Nesse limite aqui, o x tendendo a infinito, repara que o numerador aqui iria tender ao infinito, o denominador igualmente tenderia ao infinito, e tudo isso daqui seria elevado ao infinito. Ou seja, certamente aqui nós teríamos uma indeterminação, ou seja, a gente não sabe quanto é o resultado daí desse limite aqui, ok? Aí, como é que a gente vai fazer para escapar dessa indeterminação? Primeiramente, pessoal, repare que o denominador aqui está sendo composto por uma soma. Pessoal, isso aqui é totalmente inconveniente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer uma substituição de variável. Ou seja, o x mais 1, vou igualar a uma certa variável, vou começar agora, variável h, tudo bem? Agora, o que acontece aqui? Quando o x ele tende a mais infinito, como está acontecendo ali, nós temos que a variável h ela também tende a mais infinito. Concorda comigo? Então, nós poderemos reescrever aquele limite da seguinte maneira. Vou colocar aqui, então, limite. A nova função, então, ficou o x, pessoal. O x, x mais 1 é h. Se eu isolar o x aqui, nós vamos ter que o x
é igual a h menos 1. Concorda comigo? Então, no lugar do x aqui, ó, nós vamos ter h menos 1. Com este menos 1 aqui, nós vamos ter o h menos o 2. Isso no numerador, tá? Enquanto que no denominador, no lugar de x mais 1, nós vamos colocar aqui a variável h. Tudo isso, pessoal, elevado ao expoente x. Concorda comigo? Só que o x, já vimos aqui, ó, nós vamos substituir por h menos 1, beleza? A nova variável h, o que acontece nesse limite? O h, ele tende também aqui, ó, a mais infinito, ok? Agora, pessoal, vamos reescrever aqui, ó. Olha só, isso aqui, ó, é a mesma coisa que o limite. Olha só, vem comigo aqui, tá? Abre parênteses. Esse h menos 2 sendo dividido por h, isso aqui é a mesma coisa que h dividido por h. Isso aqui dá 1. Nós vamos ter o menos, no caso, 2 dividido pelo h. Tudo bem? Isso aqui, ó, elevado ao expoente h menos 1. Isso quando h ele tende a mais infinito, ok? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó, aqui no expoente nós temos uma subtração entre o h e o 1, né? O que acontece aqui, ó? Quando nós tivermos, por exemplo, uma base a elevado ao expoente x menos o y, isso aqui é a mesma coisa que a base a elevado ao expoente x dividido pela mesma base a elevado ao expoente y. Isso por causa, pessoal, dessa subtração que nós temos aqui. Tudo bem? É o que acontece aqui. Nós temos uma subtração, então nós vamos dividir isso daqui, tá? Isso aqui, então, será a mesma coisa que... Olha só, nós vamos ter aqui o limite. Tudo bem? Já vamos colocar aqui, ó, o h tendendo a mais infinito. Beleza? Agora, o que acontece? Vamos colocar aqui um colchetes, tá? E nós vamos ter o seguinte, ó. No numerador, nós vamos ter essa função 1 menos o 2 sobre o h. Toda essa função aqui, ó, elevada ao expoente h. Ok? Enquanto que no denominador nós temos a mesma função, ou seja, 1 menos o 2 sobre o h. E toda essa função aqui elevada ao expoente 1. Beleza? Vamos colocar o 1 ali, mas nem precisava colocar o 1, né? Nós vamos ter, então, tudo isso daqui. Agora, pessoal, como nós temos aqui o limite de um quociente, pelas propriedades dos limites, nós podemos simplesmente colocar o limite no numerador e o limite no denominador. Ou seja, aqui é o limite, então, dessa função numerador aqui, ó, 1 menos o 2 dividido pelo h. Isso aqui, ó, quando nós temos o expoente h e o h tendendo a mais infinito, beleza? A mesma coisa aqui no denominador, ó, o limite, vamos colocar já aqui, ó, o h tendendo a mais infinito, dessa função aqui, ó, 1 menos o 2 sobre o h, beleza? Temos essa função aqui assim. Agora, pessoal, calculando o limite aqui no denominador, olha só, quando o h ele tende a mais infinito, então pensando num número muito grande aqui, ó, tá? Positivo. O que acontece? Essa fração aqui, ó, cada vez mais irá se aproximar de zero. Concorda comigo? E nós ficaremos, então, simplesmente com o valor 1 que está aqui. Então, todo esse denominador aqui, ó, que está aqui assim, esse denominador, o resultado dele é 1. Ok? Então, esse limite aqui, ó, vamos escrever ali embaixo, ele ficará aqui assim. Vamos colocar aqui, ó, tudo aquilo ali ficará simplesmente no numerador, que é o limite, tá? Da função 1 menos o 2 sobre o h, elevado ao expoente h, isso quando h tende a mais infinito, ok? E aí, pessoal, certinho até aqui? Agora, repare o seguinte, ó, nós temos aquela função ali muito próxima daquela função que nós queremos lá em cima. Beleza? Agora acontece o seguinte, ó, repare, nós temos ali o sinal negativo e no numerador ali nós temos o número 2 e não o número 1. Beleza? Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer novamente uma mudança de variável para deixar esse limite aí ó, com aquela cara do limite exponencial. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos focar a atenção ó, nesse menos 2 sobre h que está aqui assim.
vamos fazer o seguinte, ó. Esse menos o 2 dividido pelo h, vamos colocar uma nova mudança de variável. O que a gente quer aqui mesmo? A gente quer que apareça algo assim, ó, 1 sobre, vamos colocar a variável t, por exemplo. Beleza? Nesse caso aqui, ó, fazendo a multiplicação cruzada, o que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter, então, que o h vezes 1 é o h, e o t que multiplica o menos 2, nós vamos ter o menos o 2t. Então, pessoal, dessa forma aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, o h ele tende a mais infinito. Tudo bem? h tende a mais infinito, da nossa primeira mudança de variável. Agora, quando o h aqui ó, tender a mais infinito, o que acontece, pessoal? Um número muito grande e infinito positivo dividido por menos 2, ele continua muito grande e tendendo a infinito, só que agora negativo. Concorda comigo? Então, nós vamos ter que o t, nesse caso aí, ele tende a menos infinito. Beleza? Então, reescrevendo aqui ó, esse limite, nós vamos ter o seguinte, ó, o limite dessa função aqui, ó, vamos abrir parênteses aqui, ó, 1. Agora, no lugar de menos 2 sobre h, vamos colocar 1 sobre t, positivo, né? 1 sobre o t, tudo bem? O t aqui, ó, ele tende a menos o infinito, ok? E no lugar do h aqui, ó, vamos colocar o menos 2t. Concorda comigo? Menos 2t, beleza? Agora, pessoal, esse limite aqui, ó, nós vamos fazer algo parecido que nós fizemos na questão anterior. O que nós vamos fazer? Ó, esse menos 2 será expoente de toda essa função que está aqui. Então, reescrevendo, nós vamos ter o seguinte, vamos colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Ó. Esse limite, então, é a mesma coisa que o limite, tudo bem, da função 1 mais 1 sobre o t, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente. Olha só, pessoal, nós temos aqui ó, ao expoente t. Então, vamos colocar aqui o expoente t. Isso tudo quando t ele tende a menos o infinito. Agora, repare o seguinte, ó, nós temos aqui ó, que tudo isso daqui, ok, está também elevado ao expoente menos 2. Então, está aqui elevado ao expoente menos 2. Beleza? Agora, pessoal, como nós já sabemos, nós temos, então, que esse limite aqui ó, da função 1 mais 1 sobre o t, tudo bem? Tudo isso daqui ó, elevado ao expoente t que está aqui, ó, com o t tendendo a menos infinito, nós temos que todo esse limite aqui, ó, reparem, pessoal, está elevado ao expoente menos 2. Então, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente menos o 2. Ora, pessoal, reparem o seguinte, o que nós temos aqui no interior do colchetes nada mais é do que o limite fundamental exponencial. E esse resultado aqui ó, é o número de Euler. Então, esse limite aqui ó, será exatamente igual ao número de Euler elevado ao expoente menos 2. E o e elevado ao expoente menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre e ao quadrado. Ok? Certo, então, pessoal, olha quanta coisa que nós fizemos aí nos limites exponenciais. Tá? Muita matemática básica, mas espero que você tenha entendido bastante coisa aí, tá? Espero que eu tenha ajudado você bastante aí nos seus estudos. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, se gostou do vídeo, clica ali em curtir, tá? E nós nos vemos nas próximas aulas. Um abração e até mais!